Petrópolis é conhecido como um grande fabricante de cervejas, tendo conquistado em 2017 o título de capital estadual da cerveja. Agora, na cidade, começam a surgir os primeiros campos de cultivo de lúpulo, o principal ingrediente na fabricação do líquido dourado, responsável pelo amargor, sabor e aroma. Bruno é cervejeiro, produz cerca de 2.000 litros de cerveja por mês e agora está investindo no plantio do lúpulo. Foi questão de desafio mesmo. A gente quis entender como é que o clima da região serrana podia estar prevalecendo, né, esse cultivo. Já tínhamos conhecimento que Friburgo e Teresópolis já tinha resultado positivo do cultivo nessas áreas, né? E Petrópolis não podia ficar de fora. Com isso, eu tive a vontade de fazer um plantio num jardim de forma ornamental e experimental. As mudas vieram de uma chácara em Teresópolis. O viveiro é o primeiro a ter autorização do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para a produção e comercialização de lúpulo no Brasil. Importante que eu busquei alguém que tivesse certificações das plantas, que já tivesse isso registrado no Ministério da Agricultura. Então todas as mudas que foram adquiridas, elas já têm essa certificação. E eu busquei espécies que pudessem trazer algumas características de cervejas que eu já produzia aqui, né? O Bruno adquiriu 25 mudas de 4 espécies e já começou a cultivá-las em seu campo de plantio, que fica no terreno de sua residência no Valparaíso. 3 das espécies aqui vieram com características cítricas, de cervejas bastante lupuladas, com a necessidade de ter lúpulo para o aroma principalmente. Essa parte cítrica que a gente conseguiu identificar no lúpulo são de frutas amarelas, maracujá, manga também, tem gente que consegue identificar manga, limão siciliano. Então foram 3 das plantas. E a outra é uma espécie de um lúpulo da República Tcheca, que é muito conhecido pelos cervejeiros. Os alemães utilizam muito nas cervejas Pilsner. Nesse primeiro plantio, Bruno conseguiu 100 gramas de lúpulo por pé, após passar pelo processo de desidratação. A expectativa é de fazer nos próximos de 200 a 250 gramas. Não atingimos isso no primeiro ano, né? No primeiro ano ficamos a metade disso, mas para o segundo ano a gente acredita já por planta ter 250 gramas de lúpulo seco, desidratado, armazenado, para poder utilizar nas cervejas. O lúpulo é melhor desenvolvido na primavera e precisa de uma incidência de luz entre 8 e 12 horas por dia. Para fazer o plantio, Bruno teve que trabalhar a parte vegetativa do solo. A gente recebe orientação, né, de espaçamento entre as plantas. A gente recebe orientação para fazer também o espaçamento das colunas, para que a gente consiga uma iluminação boa delas. O solo tem um preparo, primeiro, de uma cova de 40 por 40. Vai receber uma matéria orgânica e que foi ajustada conforme os resultados das análises. Os agrônomos deram os ajustes necessários. Já a correção do solo foi feita por um engenheiro agrônomo da Emater de Teresópolis. Mas agora eu estou recebendo o apoio total daqui de Petrópolis, já estão com as informações necessárias para que possa dar auxílio não só nos ajustes de solo, na época ideal de descanso, na época vegetativa e na época de floração, como também na parte de hidratação, né? Que é muito importante para a planta. A planta precisa de uma hidratação constante e precisa de ter um volume adequado também para o desenvolvimento dela. Segundo Bruno, o primeiro plantio do lúpulo serviu como teste para as próximas plantações. O desenvolvimento dela era importante, a forma da gente aprender a conduta dela, ela atinge até 7 metros de altitude, de altura, né?
Aqui no nosso caso a gente conseguiu botar até 5 metros. Você precisa de uma condução com algum composto natural, algum fio natural. A gente usou aqui no caso o sisal, que faz com que conduza até esses 6 metros que tem a parte de arame, né? É um sistema de treliça que a gente chama. Na cervejaria Alter, que funciona em Itaipava, os responsáveis também já têm o seu plantio de lúpulo. No local são 5 espécies, inclusive com uma delas já sendo utilizada para a fabricação da cerveja Brabante. A gente utiliza o lúpulo Saaz, né, na nossa cerveja Dark Strong Ale. É um lúpulo fresco, a gente utiliza ele mais na parte aromática, né, porque os lúpulos brasileiros até então o teor, o alfa-ácido dele não é muito forte, então a gente utiliza mais essa questão do aroma. Então a gente na Dark Strong a gente utiliza para a questão do frescor e aroma da cerveja, a gente utiliza o Saaz. As mudas trazidas para o campo de cultivo da Alter vieram de um produtor em Nova Friburgo. Até com o seu Paulo, que é um produtor rural, né, que ele tem um sítio dele em Nova Friburgo, interessante, com espécies, várias espécies de lúpulo, ele tem essa plantação. A gente trouxe as mudas de lá, replantamos aqui, e aí até então a gente está tentando reproduzir também, a gente conseguiu algumas mudas desses lúpulos, né, e agora a gente está tentando começar essa pequena produção para a nossa fábrica, né, para as nossas cervejas. A cervejaria Alter adquiriu cerca de 20 pés de 5 espécies diferentes de lúpulo. Mais ou menos uns 4 de cada para conseguir que eles se fortalecessem e pegassem, né?